estaremos refletindo em Juízes no capítulo 6. E é uma passagem conhecida de toda a igreja, todo mundo já conhece bem essa história. Tem até irmãos aqui batizados com o nome desse personagem de hoje, né? Gideão. E nós vamos estar falando sobre esse personagem bíblico, Gideão. E o que nós vamos estar analisando especificamente, já que a história dele inicia-se no capítulo 6 e vai até o capítulo 8, são aí 3 capítulos sobre a história de Gideão, nós vamos analisar apenas o seu chamado. E em cima desse trecho do capítulo 6, nós vamos estar tirando algumas lições, algumas reflexões para nós sobre o chamado ao serviço. Tá bom? Juízes capítulo 6, versículo 11. Hoje não vai ser como de costume eu faço, sempre passando versículo aqui, explicando, porque hoje é uma narrativa e não tem muito embaraço aqui no texto. Está contando algo que aconteceu, é algo claro, algo simples. Então hoje nós vamos estar lendo, analisando esse chamado de Gideão, está tirando algumas lições para nós sobre o chamado ao serviço. Amém? Vamos lá, Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão. Olha como Gideão era linguarudo. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezritas. Só até aqui. A gente for ler a história dele toda até o capítulo 8. Irmãos, Deus, com seu poder e os seus anjos, poderia atuar na história e mudar tudo, sem nenhuma interferência dos seres humanos. Poderia fazer tudo sozinho, mas Deus não quis assim. Em seus projetos eternos, decidiu usar vasos de barro, indivíduos minúsculos, homens pecadores. Resolveu chamar alguns e se revelou para esses homens de tal forma que eles não conseguem ver grandeza em coisas pela qual outros homens davam a vida. Entenderam que a vida não é vida se não for vivida para glorificar o autor dela. Será que ainda hoje Deus chama homens? Será que ainda hoje Deus chama e levanta mulheres? Será que ainda hoje Deus levanta jovens e crianças? Será que Deus usa pessoas ainda hoje? Ou será que essa coisa de usar indivíduos específicos, essa coisa de, como o Gabriel falou na quarta-feira, essa coisa de batizar homens
em angústia é só coisa do passado? Será que é só coisa do Antigo Testamento? É só coisa do Novo Testamento? Esse negócio de que Deus pode levantar um ser humano para mover e impactar uma cidade, mover e impactar o seu ambiente de trabalho, mover e impactar a sua família, isso é coisa do passado. Será que é? Será que hoje Deus levanta pessoas? Será que hoje Deus usa pessoas? Será que hoje Deus pega esses homens e enche com seu espírito de tal forma que as pessoas olham para ele e dizem, esse daí é um homem de Deus? Será que Deus ainda faz isso hoje? É isso que eu quero fazer com que nós reflitamos nessa noite. Diante da história de Gideão, a primeira coisa que nós podemos tirar aqui, primeira lição, o primeiro ponto maior, é que em momentos de crise, Deus sempre levanta os seus. Irmãos, o contexto de Gideão aqui era um momento de crise. Você pode observar no capítulo 6, do versículo 1, que vai ter o contexto a qual Gideão estava inserido. Diz assim, ó: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Continua. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiu contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado. Algumas versões, a NVT vai dizer, ficaram muito empobrecidos. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Só até aí. Qual o contexto aqui em que Gideão é chamado? Qual o contexto em que Gideão é convocado pelo Senhor? Você pode ver claramente no texto algumas coisas específicas. Primeiro, que Israel estava debaixo da exploração dos midianitas por 7 anos. O contexto de Juízes é muito simples. Moisés morreu, Josué agora assume a liderança do povo, tem que levar o povo a conquistar a terra prometida, você lembra? E quando chega diante da terra prometida, Josué morre, o povo não consegue conquistar a terra toda, né? Fica algumas partes faltando ainda, e o povo sempre faz o que é mal perante o Senhor. E Deus, como forma de juízo, entrega o povo aos povos vizinhos. E o povo vizinho da vez aqui é os midianitas. Como forma de juízo, como forma do pecado deles, o Senhor, para punir o povo de Israel, ele entrega ele aos seus inimigos. E aqui não é diferente. O próprio texto diz que os israelitas fizeram o que era mal perante o Senhor. A consequência disso é que o Senhor os entregou aos midianitas. Era uma forma de juízo. Mas ainda assim aquele povo estava sofrendo. E o próprio Gideão estava sofrendo. O que a gente pode perceber aqui é que eles estavam debaixo da exploração. Os midianitas aqui não queriam apenas subjugar Israel. Eles queriam explorar. Eles queriam, em tempos ir lá, roubar a sua comida, roubar a sua esperança, deixar eles à míngua. Eles estavam sob o jugo dos midianitas. Outra coisa que podemos perceber é que eles foram obrigados a abandonar os seus lares. Observe o versículo 2. Eles foram obrigados a morar em buracos, em cavernas, olha isso. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. O povo de Israel estava passando por um momento muito difícil, muito delicado. Estava passando fome, passando necessidade. Outra coisa que podemos perceber no texto, além de eles estarem sendo subjugados, humilhados, devastados pelos midianitas, é que eles saíam dos seus lares para morar em buracos, em cavernas. Outra coisa é que eles estavam sendo roubados. Não tinha nem o que alimentar a sua família, alimentar o seu filho, alimentar o seu pequeno. Estava passando por uma dificuldade terrível. E o próprio versículo 11 do capítulo 6 já diz isso. Quando Deus chama Gideão, Gideão está fazendo o quê? Está estocando, está escondendo comida. Olha aí, ó. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Estava escondendo comida para o pôr a salvo dos midianitas. Porque a situação não estava fácil. O contexto em que Gideão foi chamado era um contexto de fome, de calamidade, de miséria, de falta de esperança para o povo. O povo estava desesperançoso.
Até que o povo clama a Deus. O povo diz, meu Deus, me ajuda, eu não aguento mais passar necessidade, passar fome. É um contexto muito desolador, um contexto sem esperança. Eu planto, vem outro, colhe e eu fico com a minha família com fome. Esse foi o contexto em que Gideão é chamado. E o primeiro ponto que eu disse é, em momentos de crise, Deus sempre levanta os seus. E é assim em toda a história. Você pode observar desde Moisés, em momentos de crise, Deus sempre levanta os seus. Até antes de Moisés, mas vamos partir de Moisés. Você lembra qual o contexto que Moisés estava? Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. Josué assume a caminhada de Moisés. Neemias ouve falar que o povo está devastado, os muros estão derrubados. E Deus levanta Neemias. Jeremias, profeta chorão. Os apóstolos, Policarpo, Santo Agostinho, John Hus, já estou aí, está no meio da história já. John Wycliffe, Martinho Lutero, John Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, William Carey. Todos esses homens Deus levanta em momentos difíceis. Porque é assim na história. E quando a esperança está minúscula, quando a igreja está minguando, quando parece que o fogo está diminuindo, Deus sempre levanta e aquece corações. E foi assim com Gideão. O contexto em que Gideão estava inserido era um contexto de calamidade, um contexto sem esperança, um contexto de fome, miséria, angústia, dor e sofrimento. Agora, e hoje? Qual o contexto em que nós estamos inseridos? Qual o contexto que nós vivemos? Será que é um contexto mais favorável, muito mais favorável, um contexto de esperança, um contexto de avanço? Deixa eu lhe dizer alguns dados. A taxa de suicídio no Brasil, de 2010 até 2019, chega a bater mais de 112 mil. Taxa de suicídio no Brasil, de 2010 até 2019, chega a bater a mais de 112 mil. Você pode dar uma googada aí que você vai ver isso. E a principal taxa são as crianças, 15 anos, adolescentes, jovens, homens de 26 anos, 25 anos. A doença do século é a depressão e a ansiedade. A ideologia de gênero e o tema dos abortos estão em alta nas escolas. Erotização precoce das crianças, aumento da pedofilia por famílias, normatização do homossexualismo, aumento de hereges coach, aumento de pastores mercenários, igrejas que negociam princípios fundamentais da fé cristã, número alarmante de indivíduos que não sabem argumentar a favor da própria fé. Será que esse é um contexto muito favorável hoje? Será que esse é um contexto bom? Um contexto fantástico? Será que nós avançamos e não dá para avançar mais? Estamos no nosso limite da espiritualidade. Nós já estamos muito espirituais. Nós já estamos impactando muito a nossa sociedade. Não tem mais nada que podemos fazer a não ser ficar em casa e orar pelos perdidos. Eu já atingi aqui o ápice, eu já fiz a minha missão. A minha missão é vir à igreja aos domingos, é vir à igreja às quartas-feiras, é estar aqui presente. A minha missão é essa, não passa disso. Já faço demais. Gideão pensava a mesma coisa. Gideão estava vivendo para sobreviver. Esse era o objetivo de Gideão. E Gideão foi chamado. E quando Gideão foi chamado, Gideão não era um perfil de alguém que poderia ser usado. Não era o perfil de um guerreiro, não era o perfil de um rei, não era o perfil de um conquistador, não era o perfil de alguém valente e corajoso. Você vê Gideão no versículo 1, no versículo 11, com medo. Gideão está assustado, apavorado, com medo de que os midianitas venham e roubem a sua comida e de que ele passe fome com a sua família. O contexto que Gideão foi chamado, ele não está com coragem, está com medo. Está assolado. Gideão está com a fé devastada. Não é alguém com a fé de Jó. Não é alguém que hoje em dia diz assim, olha, vai dar tudo certo, eu creio em nome de Jesus. Gideão não era esse homem. Observe o versículo 13 comigo. Deus diz lá que Gideão é forte ou algo dessa natureza, e Gideão responde, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Essa é a resposta de alguém que está com a fé fortalecida. Ele continua, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão, quando foi chamado, não era um perfil de alguém corajoso, valente, conquistador. Era alguém que estava acuado, com medo e com a fé fragilizada. A ponto de que o Senhor diz, olha,
homem valente. Valente? Eu? Não vem com esse papo não, Senhor, porque se tu é realmente conosco, se o Senhor é conosco, como é que nós somos largados aqui para passar fome, para ser humilhado, para ser devastado, para morar em buracos, para viver nessa humilhação? Irmão, será que esse cenário caótico a qual eu citei aqui agora está caótico o suficiente para que Deus levante homens e mulheres? Deus ainda vai levantar? Não. Deus já levantou. Vocês estão aqui. Quem está assistindo está em outra congregação. Deus já levantou homens e mulheres. Não pense que a atuação divina na história é só coisa do passado. É coisa do século XIX com Charles Spurgeon. É coisa com os reformadores. É coisa do tempo dos reformadores. Não, é coisa do tempo dos pais da igreja. Aqueles sim eram homens de Deus. Hoje em dia só existe crente meia boca. Não. Deus ainda hoje levanta homens e mulheres de Deus. A igreja reunida é no meio do povo de Deus. O que nós precisamos é apenas um coração mais aceso, um coração mais incendiado pelo poder de Deus. Porque quando Deus levanta esses homens, Deus levanta pessoas cristãs, pessoas crentes, e levanta no meio de uma multidão de crentes. E Deus já levantou essas pessoas. Como eu falei no início da introdução, Deus poderia mudar a história pelo seu poder, pelos seus anjos, mas Deus não quis assim. Deus quis e quer usar vasos frágeis, pessoas pequenas, homens pecadores, pessoas limitadas. É essas pessoas que Deus quer usar. Olhando para Gideão, como é o perfil de alguém que Deus chama? Como é que tem que ser essa pessoa? Vamos observar algumas características aqui da pessoa, do perfil da pessoa que Deus chama. Primeiro, olhando aqui o relato de Gideão, Gideão não é nenhum rei. Gideão não é nenhum guerreiro. Gideão não é um homem de posses. Então qual o perfil? O que é que Deus vê em Gideão? Primeira coisa é que Deus usa pessoas simples e comuns. Você não precisa ser um rei, você não precisa ser um advogado, alguém importante na sociedade, alguém de renome, alguém com dinheiro, alguém com status social, alguém que é reconhecido por todos. Você não precisa ser assim. Talvez as pessoas não saibam nem o seu nome, nem lhe conheçam direito. Você seja aquele aluno que senta no fundo da sala ou na frente e ninguém lhe conhece direito. Talvez você seja aquele funcionário que ninguém tem muito contato com você. Ou na sociedade, nos seus círculos sociais, você fica sempre caladinho no seu canto. Deus usa pessoas comuns, pessoas simples. Foi assim com Gideão. Gideão, no próprio versículo 15, ele diz assim, ó. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Gideão não tinha uma descendência, uma linhagem de príncipes e reis, alguém poderoso, famoso e forte. Era alguém simples, alguém comum, como eu, como você. Outra coisa que podemos observar em Gideão é que Deus chama pessoas dispostas ao serviço. Quando Deus encontra Gideão, Gideão não está deitado numa rede esperando o trigo cair. O que é meu vem até mim. Não. Gideão não está se balançando numa rede esperando o trigo. Gideão está trabalhando, está escondendo ali o trigo. Está fazendo algo, está ocupado. Deus não chama pessoas desocupadas, pessoas preguiçosas, pessoas que só dormem, só relaxam. Eu estou esperando vir até mim. Não. Deus chama pessoas que trabalham. Você pode observar na Bíblia que toda vez que Deus chama alguém, ela está ocupada em alguma função. Lembra de Moisés? O que é que Moisés estava fazendo lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus o chama? Apacentando as ovelhas. O que é que Neemias está fazendo quando Deus toma Neemias de uma angústia tão grande e o chama? Neemias está fazendo o quê? Servindo. É copeiro do rei. O que é que os apóstolos, lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, o que é que aqueles apóstolos estavam fazendo quando Deus os chama? Pescando. Deus não chama pessoas preguiçosas.
Mas não, você diz, não, mas eu sou muito ocupado para esse negócio aí. É você mesmo que Deus quer. Você que é muito ocupado. Você que não tem tempo. É você que Deus quer. Esse é o perfil de alguém que Deus vai chamar, batizar na angústia, como Gabriel falou na quarta, e usar poderosamente. Não é pessoas desocupadas. Gideão não era uma pessoa desocupada. Outra coisa que podemos observar em Gideão é Deus chama pessoas que se enxergam realmente como são. No versículo 15, Gideão fala isso aqui, e realmente é verdade. Gideão é o menor mesmo. É a família mais pobre mesmo. É alguém que se enxerga como realmente é. Talvez você diga, eu, ser usado por Deus, eu sou um pecador. Eu sou... eu não, tem gente melhor que eu. Tem mesmo. Mas essa é uma característica. Deus chama as pessoas que se veem como realmente são. Não é pessoas presunçosas, pessoas que se acham, pessoas que são arrogantes, pessoas que se acham as melhores, as dignas de serem usadas por Deus. Deus chama pessoas que se veem como realmente são, pecadoras, falhas, miseráveis, pequenas, minúsculas. Agora, se você... Eu realmente mereço ser usado. Então, você não tem esse perfil, não. Outra coisa que podemos observar em Gideão é pessoas humildes. Gideão era alguém humilde. Ele não, quando Deus o chama, ele está com a fé fragilizada. Ele não diz, realmente o Senhor escolheu a pessoa certa, hein? Procurou e achou. Gideão era alguém humilde. Humilde. A verdade, olhando para Gideão, é que o perfil de quem Deus chama é pessoas improváveis. Pessoas improváveis. Gideão era pobre. Com que recursos Gideão ia livrar o povo de Deus? Gideão não era um guerreiro, não era um rei, não era alguém importante, não era alguém de renome na sociedade. Talvez as pessoas nem soubessem quem Gideão era. É uma pessoa improvável. Uma pessoa que vai ter impacto aonde? É essa pessoa que Deus quer. Aonde que eu vou impactar? Tu tem que entender que eu nem terminei, nem concluí meus estudos direito. Como é que Deus vai me usar? Deus vai me chamar. Deus vai me encher com seu espírito e fazer a diferença onde quer que eu ande. Eu sou pobre, cara. Eu só quero ser como Gideão. Eu só me preocupo em sobreviver. Eu só trabalho e sigo a minha vida. Gideão era assim. Ele só queria sobreviver. Ele só queria o pão de cada dia. Tanto é que quando Deus vem chamar ele diz, como é que é? Eu, valente? O perfil de quem Deus chama são pessoas improváveis. Pessoas que se enxergam como são, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas pequenas. Pessoas minúsculas. E por último, Deus chama até pessoas com a fé fraca. Precisa ter muita fé para que Deus use. Cadê a fé de Gideão aqui? Sabe quantos testes Deus faz para Gideão crer que ele está chamando Gideão? Primeiro a gente leu o nosso texto, a gente viu. Ele coloca lá a carne sobre a penha, sobre a pedra, e Deus faz brotar fogo e consome, o primeiro sinal. Depois Gideão não está satisfeito. Gideão não acredita muito bem que aquele foi de Deus, mas depois a fé fraqueja de novo. E no versículo 36 do capítulo 6, até o versículo 40, Gideão vai pedir mais sinal a Deus. Gideão está com a fé fragilizada, é alguém que passou por aflições, é alguém que passou por traumas, é alguém que não acredita muito bem nas coisas, é alguém que perdeu a esperança, a fé. Se você talvez se enquadre nesse perfil, olha, eu não estou no meu melhor dia, eu já fui melhor, eu já fui um cristão mais ácido na congregação, eu já orei mais, hoje eu estou com a fé fragilizada, hoje eu não tenho muita força, eu não tenho muito vigor, hoje em dia, olha, quando eu era jovem, eu era o crente, mas hoje eu estou mais distante. É você. É você. Gideão estava do mesmo jeitinho. Versículo 36. Disse Gideão a Deus. Olha isso, Deus já tinha dado um sinal a ele no capítulo 6, e Gideão pede mais. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por intermédio, como disseste.
porque consumir aqui a carne com fogo da rocha foi bom, mas eu quero mais. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Acabou, né, Gideão? Tá bom já, né? Pediu fogo, pediu para que molhasse só a lã e ao redor tivesse enxuto. Tá bom, já crê. Não, tá bom não. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, porque Gideão sabe que tá esticando demais a baladeira. Já foi sinal demais. Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, Senhor. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Esse é alguém que estava com a fé renovada? Esse era alguém que estava com fé, alguém forte, alguém pronto para a batalha, alguém disposto a guerrear, alguém disposto a conquistar? Não. Isso era alguém com a fé fragilizada, alguém que passou traumas, alguém que escondia ali um pouquinho de comida porque não sabia quando é que ia ter de novo. E talvez aqui no meio de vocês tenha pessoas com a fé assim, fragilizada, pessoas com a fé fraca. Olha, eu já fui mais disposto, hoje eu estou... Talvez tenha pessoas assim, pessoas quebradas, pessoas traumatizadas, sofreu traumas na infância, na adolescência, pessoas toda quebrada, toda moída, toda decepcionada, teve várias decepções na vida, não atingiu o que queria, perdeu entes queridos, hoje sofre. É você. É você que Deus quer. Se você percebeu, o perfil de quem Deus chama não é um perfil extraordinário. Pessoas simples, pessoas comuns, com a vida comum. Pessoas que se veem como realmente são, pessoas humildes, pessoas pequenas. Esse é o perfil. O que vocês... Talvez você esperava alguém com muita fé. Deus chama pessoas com muita fé. Deus chama pessoas com virtudes que demora muito tempo para ser encontrada, com virtudes raras. Não. Deus chama pecadores. Qual é a instrução que Pedro tinha quando Deus chamou? Quem era Pedro? Um pescador analfabeto. Quem era Pedro? O que é que Deus via nele? O que é que Deus vê nesses homens? Nada. Não tem algo nesses homens que chame a atenção de Deus. É a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Quando você entende isso, as coisas se tornam mais leves. Quando você entende o porquê Deus usa as pessoas, porquê Deus chama. E é o nosso terceiro... Antes de ir para o terceiro ponto, né? Interessante é que Deus diz assim para Gideão: você é um homem valente. Gideão, parece que ele rebate ao Senhor. Deus diz: olha, homem valente. Valente eu? Quando Deus chama Gideão de valente, parece até uma ironia, porque Gideão aqui está com medo, está assolado no versículo 11, está escondendo comida, e Deus ainda assim o chama de valente. Gideão não enxerga isso nele. Gideão não enxerga que é um homem valente. Mas eu quero dizer algo nessa noite, talvez você seja dessa forma mesmo como Gideão, esteja aí acovardado, amedrontado, com medo, e se enxergue como um covarde, como alguém que, olha, esse não é para mim. Realmente fazer a diferença nesse grau, nesse nível, não é para mim. Talvez você se enxergue dessa forma, como Gideão, mas Deus ainda assim disse que ele era valente. Deus mente? Não, Deus não mente. E se Deus chama você, mas eu sou covarde, eu sou pecador, eu ainda não me libertei disso, eu sou muito frágil, muito minúsculo, eu sou alguém traumatizado. Olha, se Deus disse que dá certo, dá certo. Se Deus chamou e disse dá certo, dá certo. Mas eu não sei falar, dá certo, Moisés. Mas eu não sei falar, chamarão, vai dar certo. Dá certo. Gideão, Senhor, eu, o mais fraco, o mais pobre da minha casa, dá certo, Gideão, tu é valente. Eu, você. Ah, mas eu sou traumatizado, eu sofro muitos problemas psicológicos. É você. Deus disse, vem e vem.
É você. É você, não adianta. Não adianta. E o porquê dessas escolhas de Deus? Por que Deus escolhe? E aqui nós já estamos partindo para o final. Como eu disse, o objetivo nessa noite é apenas nos despertar para o chamado ao serviço. Por que dessas escolhas de Deus? Interessante, no capítulo 7, quando Deus vai montar o exército para guerrear contra os midianitas, Gideão reúne muitos homens, mais de 20 mil homens, contra mais de 100 mil dos midianitas. Mas ele reúne essa galera, mais de 20 mil homens, e talvez aqui dê certo. Talvez esse tanto aqui, com a ajuda do Senhor, mais esses 25 mil, 27 mil, 30 mil aqui, talvez vá dar certo, a gente vai conseguir ganhar. Com muita dificuldade, mas vai dar certo. E o Senhor, vai para onde que é esse monte de gente? Tem gente demais. Pergunta quem está com medo, se tiver alguém com medo, volta. E volta um monte. Fica só uns 10 mil, mas ainda tem muita gente. Gideão, eita Senhor, tu apertou o cinto aqui, mas fulano ali é guerreiro, é valente, acho que vai. Com a tua ajuda, vai. Vai para onde que esses 10 mil? Tem gente demais. Vamos fazer o teste? Eu não sei qual é o objetivo desse teste, mas o Senhor faz teste, né? Ele diz, quem beber água igual um cachorro com a boca no lago, se não. Mas aquele que trouxer a água na mão e trazer na boca, esse sim. E somente 300. O Gideão olha, 300. Para onde eu vou com 300? Contra mais de 100 mil. Como é que 300 contra 100 mil? Parece a história dos espartanos, né? No final eles morrem, mas aqui não. No final aqui eles triunfam. Eles ganham. Mas com 300 contra um exército de mais de 100 mil? Como? Essa é a beleza do negócio. Essa é a beleza do negócio. Nós podemos pensar assim, Deus me usa, fragilizado, pecador, miserável, do jeito que eu sei como eu sou, eu sei quem eu sou. Essa é a beleza do negócio. Porque quando Deus usa pessoas assim, Deus quer ser glorificado na sua fraqueza. Deus quer ser glorificado na sua dependência dEle. Quando você diz assim, eu sou pecador, miserável, fragilizado, é verdade, mas Deus quer ser glorificado na sua dependência dEle, na sua fraqueza. Você é minúsculo, mas o seu Deus é grande. O objetivo de Deus não é te exaltar sobre os teus inimigos, é exaltar o seu próprio nome. Você entende isso? O objetivo de Deus não é quem te viu passar na prova e não te ajudou. O objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus é glorificar o seu nome através da sua vida minúscula, pequena. E quando Deus deixa apenas 300 contra um exército, Ele diz, olha, eu vou deixar só esse tanto de gente, que é para vocês não pensarem que a sua própria força ganhou essa batalha. Eu ganhei essa batalha através de vocês. Eu ganhei essa batalha, o Senhor. E essa é a beleza da coisa. Não é por nossos próprios méritos. Ou foi você que era muito esperto, inteligente e bonito, enxergou beleza no Senhor e veio até aqui? Não, nunca, jamais. O Senhor, na sua misericórdia, compaixão, lhe viu cego, perdido por aí, e lhe trouxe, todo quebrado, mas lhe trouxe. Restaurou o seu coração, lhe deu uma nova vida, lhe deu novamente, lhe deu irmãos e amigos. Mas o Senhor fez isso para quê? Para te exaltar sobre teus inimigos? Não! Para glorificar o seu nome através da sua vida pequena. Outro motivo porque Deus chama pessoas pequenininhas é que Deus chama homens pequenos, traumatizados, fracos, porque quando Deus usa esses homens, essas mulheres, a sua misericórdia fica evidente, o seu amor, o seu poder, a sua bondade, a sua compaixão fica evidente. A misericórdia de Deus fica muito evidente quando Ele pega pessoas pequenas, quando Ele pega pessoas que a gente olhava e dizia, esse daí não, esse daí não. E talvez você não tenha um testemunho que viveu no mundo, porque a galera gosta muito disso, né? Eu vivia no mundo, matei 5, fui preso 10 vezes e eu estou aqui.
Mas talvez você não tenha tido esse testemunho aí, mas ainda assim você estava perdido, ia para o mesmo lugar que esse indivíduo aí. Estava perdido totalmente. Totalmente. Você antes era egoísta. Você era muito orgulhoso. Você era muito explosivo. Você não aguentava, não levava desaforo. Você era mesquinho. Você não ajudava ninguém. E hoje? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Porque a misericórdia de Deus ficou evidente na minha vida. Ela se evidenciou em me pegar, alguém que ninguém dava nada, alguém que achavam que ia morrer assim perdido. Talvez eu fosse um bom cidadão, um bom filho, mas ainda assim era perdido, porque eu confiava nos meus próprios méritos para ser salvo. E quando eu me converti, eu enxergo que as minhas melhores obras eram trapos de imundícia. Então quando Deus usa essas pessoas pequenas, a sua misericórdia, a sua compaixão fica muito evidente. Foi assim com Gideão. Quando Deus pega Gideão e apenas com 300 homens, eu gostaria muito de expor esse relato, mas não vai dar muito tempo não, porque é muita coisa. 3 capítulos. Quando Deus pega Gideão com apenas 300 homens e vence um exército de mais de 100 mil homens. O que é que fica evidente aí? A força de Gideão, a força desses homens, eram semideuses com força gigantesca? Não. O que fica evidente é a misericórdia e a bondade do Senhor de usar pessoas pequenas. A verdade, irmãos, é que Deus me chama e te chama para algo grande. Deus te chamou para algo grande. Parece até um coach aqui, né? Mas isso é verdade. Deus não te chamou para ficar com os olhos aqui. Você lembra o que ele disse lá em Mateus? Ele diz, busca muito dinheiro aqui e depois o reino de Deus. Busca riqueza, conquista, reconhecimento e depois o reino de Deus. O que é que ele diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É grande ou não é? O reino de Deus é pequeno? Deus te chamou para coisa grande e é verdade. Deus não te chamou para humilhar os teus inimigos, isso é pequeno, isso é coisa de descrente. Deus não te chamou para dar a volta por cima e estar por cima da carne seca, isso é coisa minúscula. Deus não te chamou para te dar muito dinheiro, isso é ínfimo, isso é pequeno, isso passa. Deus te chamou para algo grande, para expandir e avançar o seu reino. Isso é grande. Isso é um privilégio que nem todos têm. E você tem. Deus te salvou, Deus te chamou. Deus disse, você é meu. Ele poderia ter feito isso com qualquer um, mas não fez, foi com você. Foi você que Deus chamou. Foi você que Deus quis. E por quê? Porque você é bom? Não. Porque Ele quer evidenciar a sua misericórdia. Deus te chamou para algo grande, sim. Deus nos chamou para algo maior do que apenas discussão política. O nosso reino não é aqui, não se limita aqui. Nós somos feitos para algo maior. Algo maior. E se os nossos corações se contentam com coisa pequena, com coisa minúscula, se contenta com isso aqui, você perdeu o foco. Você tirou os olhos da eternidade. E o objetivo desse sermão é pegar sua cabeça e virar para o que importa. É colocar os seus olhos no que importa de verdade. Deus te chamou e te chamou para algo grande. Agora, até quando? Até quando tu vai ficar aí parado, cara? Deus não te chamou para ficar só sentado. Deus te chamou para mais. Para mais. O teu propósito principal não é só vir aos cultos no domingo. Para mais. Deus quer te usar no teu trabalho, na tua família. Deus poderia muito bem usar os seus anjos e dizer, vai lá, anjo. Ele quer você. Ele quer você. Eu quero orar nessa noite. Acredito que você entendeu. Você entendeu. É você. Não é o seu vizinho, o de trás, o da frente. É você. É você.